Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado José Manuel Henriques, CTO e CIO do Grupo Crédito Agrícola. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a framework, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, mais ágil e capaz de inovar de uma forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos um convidado, sempre um convidado muito especial, que ou está a criar uma Future Enterprise ou a transformar uma Future Enterprise. Nesse caso, o nosso convidado está a transformar uma grande organização, mas para apresentá-lo tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o José Henriques, que é CIO e CTO do Crédito Agrícola. José, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade para esta pequena conversa. Normalmente, a maior parte das perguntas não são coreografadas, mas temos uma ao princípio e duas ao fim que são quase sempre a mesma coisa. E a primeira normalmente tem que ver com a carreira profissional e as características pessoais que tu pensas que mais influenciaram a tua carreira e o sucesso que tens vindo a atingir com a tua carreira. Foi curioso porque quando me fizeram essa pergunta eu pensei exatamente qual é o ingrediente. Qual é o ingrediente para o bem e para o mal. Acho que nós somos sempre a soma dos mais e dos menos. E eu, em paralelo com a minha carreira profissional, já há muitos anos faço ciclismo e gosto muito de bicicleta. E é um bocado a ideia de quando se para, caímos. E eu gosto muito de ser inquieto e de provocar a inquietação nas pessoas que trabalham comigo. Não de assustar, mas de que as pessoas tenham movimento e de se transformem e que evoluam e que descubram coisas fora da sua zona de conforto. Sou muito fã de procurarmos coisas fora da nossa zona de conforto. Faço isso para mim, fiz isso também na minha atividade esportiva e sempre procurei que isso fosse uma marca que conseguisse imprimir às equipas com quem trabalhei e com quem tenho liderado. Ou seja, manter sempre na zona ali, ligeiramente acima do conforto. Ser destabilizador, não é? Um pouco... E gosto realmente até do ponto de vista pessoal também. E há momentos que sentes que... E há momentos que sentes que estás a entrar nessa zona de conforto e depois... Isso inquieta-me. Isso inquieta-me até do ponto de vista pessoal. E como é que... Eu não gosto muito de sentir que estamos todos a ficar parados. E como é que tu vês o setor financeiro? Está a ficar parado? Está em grande mudança? Eu que vejo uma grande pressão. Tem desafios enormes, tem desafios porque de facto é um negócio tradicional, é um negócio que tem um legado muito grande, em que o conjunto de ameaças vem não só dos bancos tradicionais, mas vem de um conjunto de negócios que são quase negócios parabancários, similares à banca e que fazem e que farão concorrência no futuro. Para além disso, é o tema da internacionalização de todo o negócio bancário, a entrada de players internacionais no mercado nacional e depois existem naturalmente os desafios tecnológicos per si, os desafios da regulação e, naturalmente, eu creio que também a mudança do ponto de vista geográfico do que é o centro económico que tem sido a Europa para outras geografias, nomeadamente para a Ásia, que vai naturalmente mudar o perfil de consumo, o perfil de cliente bancário. E quais é que são os maiores desafios? Ou seja, tu falaste aí no tema do compliance, falaste no tema de novos players, quer sejam startups, quer também sejam os big techs, quer sejam outros bancos também internacionais. E os tradicionais também. E os tradicionais. Qual é o maior desafio que vês? Assim, o desafio é conseguir gerir o equilíbrio entre o que temos que resolver hoje e o que temos que pensar no futuro. É entre a tática e a estratégia. Entre não perder uma coerência estratégica, mas estando conscientes que também temos que focar muito o nosso esforço na consistência tática. E a consistência tática tem a ver com a concorrência do dia-a-dia, tem a ver com o tema regulamentar, tem a ver com o tema das equipas, quando agora entramos no negócio da tecnologia, com o tema da retenção e atração de talento.
E é um balanço que eu acho que em todas as gerações aconteceu. Nós hoje temos um em particular, mas se olharmos há 20 anos atrás, provavelmente o tipo de problemas que os meus antecessores e os meus colegas tinham eram outros, mas de complexidade comparável. Portanto, eu não sou nada negativo relativamente ao futuro, acho que é natural e nós temos que nos adaptar. Em relação a esse futuro, estavas a falar neste equilíbrio entre os aspectos, digamos, operacionais ou táticos e os estratégicos. Como é que vês, na tua posição, estrategicamente, o que é que parece que são os aspectos fundamentais para uma organização como o Crédito Agrícola considerar? Ou seja, quais são os cenários? Às vezes não é tanto adivinhar o que vai acontecer, mas é compreender quais são as possibilidades, quais são os cenários que eventualmente se poderão vir a desenrolar. O Gabriel já falou um bocadinho de uma espécie de um unbundling que tem vindo a acontecer, ou provavelmente acontecerá com as fintechs e por aí, depois a ameaça das big techs. Estrategicamente, para um banco em Portugal, o que é que tu achas que são os focos de não direi preocupação, mas os desafios, digamos assim? Os desafios. E nós somos um banco muito particular, porque temos uma dispersão geográfica muito particular e, para além da dispersão geográfica do ponto de vista da rede comercial, para além disso, é a dispersão da própria base de clientes e as características intrínsecas desta base de clientes. E eu creio que temos um desafio adicional, porque temos uma grande vantagem competitiva no face-to-face, eu diria na banca tradicional, e é realmente uma vantagem competitiva que nós temos que conseguir explorar e capitalizar e fazer crescer, e ao mesmo tempo conseguir atrair por um lado uma base de clientes cada vez há de ser mais nova, pelo tipo de negócio que vão, pela digitalização, pela simplificação de processos, pela criação de novos modelos de negócio e, fundamentalmente, por conseguirmos trabalhar em parceria com fintechs, ou seja, conseguimos transformar o nosso banco num platform banking, no sentido em que nós somos um orquestrador de um conjunto de serviços e de capacidades que não são necessariamente entregues pela tecnologia que nós temos dentro de casa. Já estamos a fazer trabalho nesse sentido, fomos pioneiros inclusivamente no lançamento do primeiro e único até agora neobank que existe em Portugal, que é o Moe, e estamos a fazer esse desafio. E o desafio do Crédito Agrícola é muito interessante porque consegue equilibrar de uma forma suficientemente harmoniosa o que é a banca do futuro, com a criação, por exemplo, de neobank ou de outros negócios que estamos a lançar, com a banca tradicional que nós temos que continuar a investir cada vez mais e que para nós é uma grande fonte de negócio e de receita. Mas diz-me uma coisa, e tem potencial. Isso é muito interessante, ou seja, que é uma marca, eu vou dizer, dois bancos, não é? Um banco tradicional, porque eu penso que há uma componente, digamos, uma fatia muito significativa dos clientes do Crédito Agrícola são pessoas mais velhas, com, digamos... Fora das cidades. Exato, fora das cidades. Fora das cidades, não urbanas. E depois esta nova vertente, digamos assim, da banca online. Não é fácil compatibilizar as duas. Não é nada fácil, nem do ponto de vista de negócio é fácil fazer essa compatibilização. Uma característica também muito interessante do Crédito Agrícola, ou do posicionamento que o Crédito Agrícola tem, é a proximidade que ele tem aos valores que nos vão orientar no futuro, nomeadamente os temas da sustentabilidade, os temas de eficiência energética, e se vocês virem o tema de eficiência energética, o tema da produção energética, o tema da agricultura, o tema da sustentabilidade, são áreas que tradicionalmente nós estaremos naturalmente bem colocados, tendo em conta o posicionamento geográfico que temos. É curioso, não é? E, portanto, eu creio que o banco, e creio que não sei se será o objetivo falarmos sobre o banco em si, mas mais tecnologia, eu acredito que o banco tem um futuro muito interessante nesta perspectiva. Não, mas é curioso de facto ver porque a vida será cada vez menos urbana. Sim, há essa contratendência que víamos nos últimos anos de pessoas irem para os centros urbanos, e agora, até com a pandemia, agora há uma outra visão, e pode ser de facto aqui, pode ser uma oportunidade para o Crédito Agrícola. Mas pensando genericamente na banca, não é? E agora não especificamente sobre o Crédito Agrícola, como é que tu vês, ou seja, é um dos setores se calhar mais digitalizados e que utilizam de uma forma
mais intensa a tecnologia. A nível global, se olharmos para os vários setores, acho que a banca é um dos setores que mais utiliza tecnologia. Como é que tu vês as várias tecnologias? Agora pensando, saindo um pouco do negócio e pensando um pouco em tecnologia e como é que essas tecnologias podem, obviamente, criar valor para o banco. Como é que tu vês as tecnologias? Quais é que são aquelas que achas que hoje há mais hype ou aquelas que há menos hype, mas podem ter mais impacto para o banco? Desde temas relacionados com a cloud, a inteligência artificial, ou metaverse, ou blockchain. Como é que tu vês essas tecnologias todas? Como é que isso está organizado na tua cabeça e como é que o banco, no fundo, está a pensar e tirar partido dessas tecnologias? Antes das tecnologias, eu acho que o principal desafio tem a ver com os talentos, tem a ver com o mindset e como é que nós vamos conseguir fazer a transição do talento. Porque quem pensa COBOL no passado não necessariamente consegue pensar blockchain. Agora, o que é que eu acho? O tema dos dados, o tema do data science, artificial intelligence, acho que é uma tendência e é algo que nós já estamos a trabalhar. O tema blockchain, não pelas criptomoedas per si, que essas terão o seu futuro e terão o seu caminho e vão entrar naturalmente também no nosso percurso, mas enquanto modelo de abstração da gestão de informação, os temas blockchain, por um lado, e naturalmente os temas cloud. Nós, enquanto banco, e agora aqui falando do banco em particular, começámos há alguns anos a adotar a cloud de uma forma muito intensa. Nós praticamente hoje temos grande parte dos nossos sistemas, todos, na cloud. À exceção do que nós queremos preservar como estando dentro do nosso perímetro. E, portanto, isso é nosso, mas somos um utilizador muito intenso da cloud, com benefícios evidentes do ponto de vista de flexibilidade, de escalabilidade e de agilidade. E o tema agilidade, como ponta do iceberg, é provavelmente aquela questão que mais nos preocupa e que mais me preocupa a mim, que é como nós, enquanto organização de tecnologia, vamos conseguir ser moldáveis, flexíveis, para nos adaptarmos sistematicamente às necessidades do negócio. E esse é um desafio que nós temos, que é conseguir casar uma organização que vem do mundo tradicional para um mundo que há de ser muito mais cooperativo, muito mais flexível e muito mais dinâmico. O que estás a dizer... Mais uma vez, isto casa outra vez com o tema... Ok, independentemente da evolução tecnológica, que vai continuar a evoluir, e agora estamos a falar do blockchain, do metaverse, e vamos falar, se calhar, daqui a uns anos de outras coisas, para ti o mais relevante é, de facto, conseguir mudar, digamos assim, o mindset, o DNA das pessoas do banco, para que elas tenham um mindset mais ágil e capazes de se adaptarem de uma forma contínua ao longo do tempo. E como é que se faz isso? Porque eu posso ter um pensamento totalmente tradicional a desenvolver em blockchain em cloud, se tiver uma forma em waterfall de pensar, de prever, de desenhar. Portanto, o tema das pessoas é um tema completamente chave. E como é que se faz isso num banco que tem, agora uma palavra legacy é sempre, se calhar, mal vista, mas enfim, como tem um histórico muito grande, ou seja, há pessoas que trabalham já há muitos anos. Claro, sim. E são absolutamente necessários. E são necessários. E como é que se faz essa transformação dessas pessoas para terem esse mindset mais... há aqui algum segredo? Não, eu acho que é conseguirmos alimentar, e isso tem a ver, alimentar a pirâmide por baixo, naturalmente, é fazer o percurso normal. Nós não conseguimos transformar de um dia para o outro, não queremos de certeza transformar por decreto, e portanto é um processo natural que vai levar tempo e pela atração de talento. Um dos desafios que nós temos neste momento, e nós, e eu, banca, e nós também, Crédito Agrícola, naturalmente, é a atração de talento. É a atração de talento tendo em conta as perspectivas individuais destas novas gerações, que são muito mais dinâmicas, são muito menos orientadas a um compromisso, mais orientadas eventualmente ao projeto per si, e como é que nós conseguimos criar uma carreira para estas pessoas. Do que eu entendo, e do que é que são as competências necessárias que nós precisamos ter dentro de casa, eu diria que provavelmente, para mim, o Key Success Factor é nós conseguirmos atrair e reter o talento do que é a nossa propriedade intelectual. Tudo o que seja comoditização de componentes de desenvolvimento, componentes de serviço, eu posso ter com empresas de fora. Agora, eu tenho que ter dentro de casa o talento que me permita ter a minha propriedade e construir a minha propriedade intelectual. Isso é um conjunto de competências-chave, um conjunto de funções-chave que eu tenho que garantir. E essas eu tenho que, de facto, conseguir atrair, conseguir remunerar e conseguir fazer crescer.
Queres dar um exemplo dessas competências e chave que te parecem ser fundamentais? Na área de ciência de dados, por exemplo. Na área de ciência de dados. Nas áreas todas de que tem a ver com inovação, o que nós podemos chamar um pouco R&D, por exemplo. Essas têm que estar dentro de casa. Tudo o que sejam competências na criação de soluções baseadas em platform banking, que são tendências de futuro, têm que estar dentro de casa. Funções de gestão têm que estar dentro de casa. Certo. Isto junta muito com conversas que nós tivemos já até do ponto de vista profissional também com o IDC, de onde é que está a fronteira do que é o in-source versus outsource. Sim, não, esse é um tema. E eu provavelmente, ao contrário do que possa parecer ser a tendência, o meu desafio é conseguir crescer a minha base de equipa. Não é contra, ou seja, crescer o insourcing, é isso? Ou crescer, ter equipa. Ter equipa, não é? Nós temos visto isso em várias organizações, que há aqui ou seja, há uma tendência genericamente de as organizações precisam mais recursos e, portanto, o que nós temos visto é que há um crescimento quer na contratação de serviços externos, mas também há um crescimento e maior ao nível da contratação de pessoas para depois gerirem esses recursos, porque os recursos externos estão a crescer, mas é preciso depois ter, como dizias, pessoas com capacidade para gerirem esses parceiros. As decisões valem pelo momento em que se tomam, mas eu recordo-me que em 2012, 2013, o movimento foi totalmente o oposto. Totalmente o oposto, porque estávamos num período pós-crise e eu acho que o mercado estava, do ponto de vista da tecnologia, todo assustado. A contratação era um problema, o medo do passivo laboral era um problema. E externalizou-se e tomaram decisões de externalização e foi esse movimento. Eu acho que agora estamos num movimento inverso, que é reincorporar a capacidade que nós achamos que é crítica. Eu acho que enquanto Crédito Agrícola e todos os nossos colegas da banca, creio que pensam mesmo, tudo o que são competências críticas e o desafio é encontrá-las. Porque de facto somos poucos para as necessidades, para além de termos a concorrência neste momento internacional, o mundo hoje está realmente plano nas funções de tecnologia e, portanto, nós enquanto banco temos que concorrer com qualquer empresa do mundo do ponto de vista da atração e retenção dos seus talentos. A propósito desse tema do talento e do mundo plano, que realmente agora está plano do que nunca. Agora está a ficar côncavo. Um dos aspectos que temos muitas vezes discutido aqui com os nossos convidados tem que ver com a forma como eles veem o trabalho remoto e caminhando para a frente. Portanto, há 2 anos fomos todos trabalhar para casa. Aparentemente as coisas não correram tão mal quanto se poderia esperar se tivéssemos feito esse cenário antes de haver a pandemia. Correram, de forma geral, acho que as pessoas fazem uma avaliação positiva dos resultados. Agora estamos progressivamente, noutros casos, rapidamente a voltar à forma anterior. Qual é que é a tua visão? Não tem que ser forçosamente vinculativa do crédito, mas a tua visão caminhando para a frente e em particular neste contexto da dificuldade que muitas das organizações, mesmo nas grandes organizações como Crédito Agrícola em Portugal, potencialmente terão de conseguir atrair e reter talento de elevada qualidade, desejavelmente, em áreas de ponta, onde existe uma procura mundial, digamos assim. Como é que se isto tem algum... Nós temos um conjunto de projetos internos que, inclusivamente, visa aproveitar a nossa rede e a nossa dispersão geográfica como fator da atração do talento. Mas, independentemente disso, e a minha opinião sobre o tema do trabalho remoto, eu acho que um one size does not fit all. Eu acho que existem perfis, funções que funcionam bem em trabalho remoto e que têm um espaço em trabalho remoto e que vão continuar a crescer, e há outras que necessariamente não podemos estar em 100% em trabalho remoto. Isto do ponto de vista de perfis. Depois há pessoas, e eu acho que há pessoas que funcionam melhor em formato de trabalho remoto, há outras que não funcionam bem em trabalho remoto. Nós somos seres humanos, somos seres sociais, e o trabalho remoto, através de um ecrã, retira-nos um conjunto de sentidos, ou seja, nós deixa de ser uma experiência multissensorial para ser uma experiência quase bissensorial, de imagem que ainda por cima é plana, não é tridimensional, que não tem cheiro, e som, que muitas vezes também não é muito bom. E eu acho que essa riqueza de interação, ou essa falta de riqueza de interação, não pode produzir necessariamente o mesmo resultado em determinadas circunstâncias.
E, portanto, eu acho que o trabalho presencial é fundamental. Creio que quando temos momentos de elevada tensão, problemas dentro de equipas, por exemplo, o trabalho remoto normalmente não os ajuda a resolver, só os agrava. E, portanto, eu acho que o espaço do trabalho presencial, face-to-face, todos fechados numa sala, tem necessariamente também um grande futuro. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, e acho que... Mas é difícil de facto gerir, não é? É preciso gerir. Gerir pelo menos essas duas variáveis, ou seja, o tipo de trabalho e depois o tipo de pessoas, não é? Sim, depois aqui cria-se uma complexidade enorme e aí é um desafio. Há conversas que só se fazem face-to-face. Isto é como uma relação, eu não consigo conceber uma relação duradoura de casamento, imaginem, em Teams, não é? Aí acho que há alguns exemplos, mas que realmente não correm bem. Não dá. José, em relação aqui ou seja, falasse muito daquilo que é o futuro da banca, aquilo que é a importância da tecnologia, mas sobretudo a importância do mindset, aquilo que é a importância de ter um DNA ágil e capaz de fazer essa mudança de uma forma contínua. E falasse da importância dos talentos. Como é que ou seja, que tipo de organização, como é que se monta uma organização para conseguir isso? Ou seja, aqui pensando um pouco, e eu acho que nos últimos anos nós vimos as organizações a mudarem muito, não é? A criarem o papel do Chief Digital Officer, depois muitas vezes acabava por ser liderado pelo IT, depois, enfim, já vimos vários modelos, evoluírem nos últimos anos. Como é que tu vês hoje aquilo? E aqui podes dar as duas perspectivas, que era do crédito agrícola, mas não especificamente. Como é que tu achas que uma organização deve evoluir para conseguir, de facto, garantir esse DNA digital e ágil em toda a organização? Eu acho que, da forma como vejo uma organização muito mais planar, com menos níveis de decisão. Portanto, vejo muito mais orientada a uma interação planar, uni, quase dimensional, em que as pessoas são orientadas por projeto e não pelas suas funções. É assim a minha forma de ver a organização. Isso tem também a ver com a minha personalidade. Sou uma pessoa muito informal no trato e, portanto, eu não consigo, consigo entender naturalmente, e cada circunstância tem uma razão de ser. Mas da forma como eu vejo uma função IT, uma função muito mais horizontal, com muito menos níveis de decisão e de gestão, e as pessoas mais orientadas a equipas e projetos e objetivos. E como é que se cria essa interação entre o IT e o negócio? Porque há sempre um desafio. Exatamente. Há um desafio, não é? Ou seja, não vale a pena eu estar num determinado formato de trabalho se o negócio também não tiver. E, portanto, acho que tem que ser uma equipa. Quando falamos de uma equipa, é uma equipa que envolve pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, pessoas de analistas de negócio, que tenham que estar naturalmente alinhados com os objetivos do grupo. E não objetivos da tecnologia. Eu tenho visto várias organizações e algumas eu sinto que o IT está mais disponível para trabalhar no modelo agile de colaboração, outras vezes que o negócio é que está mais disponível em criar essas equipas multidisciplinares e alinhadas por projeto. Como é que tu vês genericamente a banca? Ou seja, achas que o IT está mais disponível para essa colaboração ou o negócio? Eu acho que o IT está disponível. Eu acho que está disponível. Eu acho que os exemplos têm vindo muito das lideranças. E, portanto, eu acho que as pessoas... Acho que tem que partir das lideranças, é essa a responsabilidade das lideranças e, portanto, eu acho que o IT está tão disponível na medida em que as lideranças do negócio e do IT estiverem disponíveis também para o fazer. Muito bem. Há pouco começaste a falar da questão do, digamos assim, eu vou pôr pelas minhas palavras, da forma como o crédito agrícola tem tentado, digamos, eu não direi integrar, mas criar um ecossistema com startups, empresas que
promovem diferentes soluções no contexto da banca, e por aí queres elaborar um bocadinho melhor do qual é que é a vossa visão em termos de trazer esta inovação para perto ou para casa? É comprar, é emparceirar, é tentar copiar, qual é que é a visão? Já agora acrescento aqui uma outra sub-pergunta para dar aqui mais complexidade. Ou seja, essa relação com as startups, eu percebi que vocês veem com bons olhos essa relação e, portanto, querem criar um conceito de plataforma. E depois, como é que também vêm depois as Big Techs? Vêm como parceiras, como concorrentes? Também. De certeza que os vemos como parceiros. Agora, como parceiros, mas cada um tem o seu papel e cada um tem a sua função. A vossa pergunta foi complicada e acaba Sim, não, mas podemos descascar de formas diferentes conforme achares mais. Tenho ideia que me perdi na pergunta, por acaso. Podes repetir a tua parte? Então se calhar focamos aqui na pergunta. Porque acho que me esqueci da tua e estou-me a focar na dele. Então, vamos primeiro à minha e depois passamos à do Gabriel. São demasiados problemas ao mesmo tempo. Não, a primeira é como é que vocês encaram o ecossistema de startups e como é que vocês, digamos assim, qual é a estratégia que vocês têm para, digamos, beneficiar dessa fonte de inovação e de disrupção que está a afetar o negócio da banca em todo o mundo e em Portugal também. Qual é que é a vossa forma de relacionamento ou de interação nós trabalhamos com muitas startups, não temos nenhuma reserva quanto a isso. Temos é que ser muito precisos e conseguir gerir exatamente o risco de trabalhar muitas vezes com muitas startups. Risco de volatilidade da empresa, risco de mudança de estratégia dessas empresas, risco de falta de atenção por crescimento do mercado a nível global noutro sítio, porque startup por definição é essa. Portanto, nós trabalhamos com startups e incentivamos essa incorporação desse talento e desse tipo de necessidades e temos um conjunto de projetos que o fazem. Temos também, em paralelo, uma empresa dentro do grupo, que é a CA Capital, Crédito Agrícola Capital, que faz inclusivamente incubação e investimento em um conjunto de startups que tenham um determinado propósito, que não necessariamente tecnologia, temos também algum conjunto de participações de tecnologia, mas que tenham um determinado propósito, também muito orientado aos sistemas da sustentabilidade e do agribusiness. E, portanto, perfeitamente. A nossa relação com as Big Techs é comparável, ou seja, acho que são uma parte integrante do que é a nossa cadeia de valor. Vamos continuar a trabalhar, queremos continuar a trabalhar, temos necessidade de trabalhar, temos é que ser muito orientados e muito específicos sobre o que é que queremos trabalhar com cada uma delas. E para isso, volto ao tema de há bocado, temos muito claro qual é a fronteira do conhecimento que nós queremos manter, atrair e reter dentro de casa e qual o conhecimento que nós queremos, de uma forma tática ou estratégica, comprar junto e trabalhar junto a esses parceiros. E daí a tal relevância que há pouco falavas dos dados, data science e por aí, para conhecer o cliente e de ser relevante na relação e na abordagem ao cliente, que é aquilo que realmente vocês têm e que ninguém vos conseguirá tirar. Sim. Conseguimos muito mais, inclusive com soluções de parceiros. Ainda ontem estava a ver uma solução que para nós, à partida, poderia ser um no-go do ponto de vista de contexto de negócio. E quando nós olhamos pela perspectiva da informação, dos dados e da riqueza de informação que nós podemos obter trabalhando com um parceiro, muda completamente o nosso posicionamento sobre a forma como entendíamos, inclusivamente o parceiro. E o possível negócio que podemos criar com base naquilo. Muito bem. José, antes de entrarmos na parte final... Sendo que está claro qual é o nosso negócio. O nosso negócio é o negócio bancário. Às vezes a dificuldade é essa, não é? A dificuldade é definir o perímetro do nosso negócio, o que é o nosso pão com manteiga, digamos assim, o que é que nós temos que manter, qual é que é o nosso negócio, porque às vezes, digamos, a negociação, quer com as pequenas startups, quer com as grandes big techs, é difícil compreender os impactos, não é, que podem potencialmente ter nesse perímetro. Um dos problemas que eu sinto, inclusivamente, é conhecer todos os parceiros, é a filtragem de todos os parceiros, porque do ponto de vista de expressão, de leque de abrangência de soluções de tecnologia que nos aparece todos os dias é enorme. Porque não é só a tecnologia que vem daqui, é a tecnologia que vem de todo o mundo. Existem coisas muito giras, por exemplo, nesta área das fintechs a serem feitas em Israel, não só na área do cybersecurity, mas inclusivamente no negócio, coisas asiáticas, já chinesas também, portanto o mundo está... Um problema é conseguir prioritizar o que é que queremos ver.
E por isso há que ter uma consistência estratégica de quais são os nossos objetivos de longo prazo. Não, sem dúvidas. Eu agora estava aqui a lembrar-me também nós temos uma área de research específica para a área financeira também, de tudo que tem a ver com a evolução e aquilo que é a transformação do core bancário as a service. Muitas das inovações têm ocorrido na Ásia e, portanto, o que nós vemos hoje é que, de facto, há um número enorme de novos players que surgem, e não surgem só dos locais tradicionais, mas de outras regiões, e cria aqui uma... Não tem nada a ver. É que a escala asiática não tem nada a ver. É outra escala e outra dinâmica. A escala não tem nada a ver. José, antes de entrarmos aqui... E o tema do ecossistema com parceiros. E a forma como eu vejo a incorporação dos parceiros na nossa cadeia de valor. E in-house versus trabalhar com parceiros. Eu sou fã de trabalhar com parceiros, naturalmente, e com o ecossistema de fintechs, porque, tendo em conta a nossa escala, eu prefiro trabalhar com uma solução que tenha capacidade de escalamento e de incorporação de conhecimento vindo de outros clientes, vindo de outras geografias, do que eu estar a investir em algo que pode ser muitas vezes comoditizável. Portanto, parceiros são sempre bem-vindos, assim acrescentem valor. José, antes de entrarmos na parte final, queria só fazer aqui uma pergunta. Quais é que são as áreas-chave de maior investimento para o próximo ano, ao nível da tecnologia, no crédito agrícola? Simplificar o ecossistema, parte regulatória e depois tudo o que tem a ver com projetos relacionados com canais e com a oferta de canal e a oferta comercial. A parte regulatória continua a ocupar uma grande parte do que é o nosso investimento e esforço. Pois. E essa vai continuar e, portanto, temos que reservar uma fatia muito significativa do que é o nosso orçamento para cumprir com a componente regulatória. E otimizar, não é? Simplificar. E otimizar. São muitas horas que são consumidas nesse... Gostaríamos mais de investir em inovação, mas temos um conjunto de projetos do ponto de vista de simplificação, de eficiência e regulatória que neste momento é a nossa prioridade. Exato, que é uma coisa que as startups não têm. Não é? Facilita. Não é? Facilita o processo. Bom, entramos então nas tais perguntas tradicionais, outra vez, que nós fazemos a toda a gente. Eu sei que tens 2 filhas, uma já um pouco mais velha, 23, não é? Uma mais novinha. Quais são se é que estás, os conselhos que destes e estás a dar às tuas filhas sobre quer a escolha do seu percurso escolar no ensino superior, quer mesmo sobre o desenvolvimento da sua carreira profissional? Como é que tu vês isso? Eu creio que os conselhos muitas vezes não precisam de ser de palavra dada, precisam de ser de comportamentos e, portanto, nós, enquanto pais, transmitimos muito do que são os nossos valores, que é a nossa forma de entender a vida pelos nossos comportamentos e, portanto, a educação pelos valores para mim é uma questão muito importante e a grande parte dos conselhos que nós damos é pelos nossos comportamentos. Do ponto de vista da orientação profissional, acima de tudo, eu quero é que as minhas filhas escolham algo que lhes preencha o sonho que elas têm. E seja ele o que for, porque eu acredito que uma pessoa só vai ser bem-sucedida se for atrás do seu sonho. Eu não vejo possível, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ter atingido o que atingiu se não gostasse de jogar futebol, se não fosse esse o objetivo. E, mas portanto, deixa-me perguntar-te uma coisa, Zé. Eu não tinha sonho quando tinha 18 anos. Tu tinhas um sonho quando tinhas 18? Tinha um sonho, sim, tinha um sonho. Tinhas? É que às vezes eu falo como pai também, a minha preocupação é que os sonhos, as paixões que muitas vezes se fala da paixão e por aí, os sonhos têm um aspecto quando estão ao longe que é completamente diferente quando nós os começamos a viver na realidade, não é? E às vezes penso que digamos, os miúdos tendem a ser incentivados a perseguir esse sonho, quando na verdade para eles o sonho é uma coisa muito pouco bem definida, digamos assim. É difícil compreender como é que vai ser viver nesse sonho e, portanto, por vezes eu sinto-me um pouco desconcertado, digamos assim, com essa ideia de seguir a paixão, porque eu pessoalmente, eu olho para mim e quando tinha essa ideia eu não tinha paixão nenhuma.
quer dizer, não tinha noção do que é que estava muito confuso, muito eu acho que é mais fácil quando os nossos filhos já têm essa vocação. Sim, né? exatamente. Há pessoas que têm uma vocação. Mas eu se calhar colocava uma pergunta. E uma das minhas filhas não tinha essa vocação. E ela descobriu a vocação dela. Que me surpreendeu. E que eu apoio totalmente e que reconheço que é exatamente a cara dela. Isso é bom conseguir fazer esse... Eu acho que o tema do sonho, o sonho é algo que os torna felizes, portanto acho que a felicidade individual de cada um é o que é o propósito de vida de cada pessoa. Faz as pessoas correrem, a medida por do gosto. sucesso, a medida do sucesso com base no dinheiro pode ser válido para uns, não é necessariamente para todos. Naturalmente, depois há aqui uma questão de subsistência que tem que ser enquadrada e tem que haver. Mas acima de tudo acho que é educá-los na responsabilidade, deles poderem tomar as decisões conscientes da responsabilidade que estão a assumir pelas decisões que tomam. E deixá-los errar. Deixa-me então colocar uma outra questão, que é o que é que tu valorizas quando estás a contratar pessoas? A atitude. Atitude? Não tenho dúvida nenhuma. Uma pessoa com atitude aprende e ganha competência. Uma pessoa com competência sem atitude... Mas quando tu falas em atitudes, a atitude é autoconfiança, é propósito. É propósito. É propósito. É ter propósito. É ter conseguir comunicar. É qualquer coisa que se sente. Okay. É difícil, se calhar, provavelmente pode parecer vago, mas uma pessoa com atitude é uma pessoa que se sente, é uma pessoa que tem dinâmica, é uma pessoa que quer fazer, faz, né? quer fazer, faz. Problem solver. Muito bem. Portanto, eu claramente privilegio a atitude à competência. Mas é daquelas coisas que... E se tem ou não se tem. Sim, e que se consegue sentir melhor no face-to-face, porque o virtual tem esses desafios que nem sempre conseguimos sentir. Não se ganha. Sentir, né? Às vezes não conseguimos sentir da mesma forma. Achas que a atitude não se ganha? Não, acho que até aos 9, 10 anos ganha-se e a partir daí a personalidade está feita. Eu por acaso acho que há pessoas que podem. Eu acho que há experiências na vida que podem ligar o interruptor. Sim, podem ser traumáticos. É um bocado a martelada, não é? Mas é preciso haver é preciso o trauma. Eu também tenho aprendido, obviamente que sim. E nós evoluímos e quero continuar a aprender até ao fim da vida. Mas há um conjunto de competências muito interessantes, inclusivamente na gente jovem. Muitas vezes as pessoas criticam a juventude, ou pelo menos tivemos um primeiro-ministro que assim o dizia, que era a geração rasca, e eu sou totalmente oposto. Acho que os miúdos hoje, os jovens, são muito melhores do que nós somos. E ainda bem. Esperamos que assim seja. Nós vamos precisar deles. E é uma pena que a geração que estamos a criar tenha que muitas vezes emigrar, porque são magníficos. Nós encontramos hoje miúdos muito bem preparados. Por um lado, tem muito mais que nós temos. Tem muito mais conhecimento que nós temos. E depois, do ponto de vista de preparação, são muito mais bem preparados. Nós também, como pais, também estamos mais bem preparados. Grande parte dos nossos avós, eu não sei qual é a vossa circunstância, mas os nossos avós ainda eram pessoas que vinham da aldeia, provavelmente, saíram do interior com pouca preparação. Os nossos pais já tiveram mais preparação. Nós tivemos mais preparação e os nossos filhos terão muito mais, portanto. Eu acho que há vários segmentos, acho que hoje há mais diversidade, ou seja, há pessoas que estão muito mais jovens, estão muito mais bem preparados e têm a tal vontade e de facto fazem a diferença. Agora há outros que também têm muita coisa e depois não querem nada. Eu acho que, há mais... É verdade isso. A educação na abundância, e provavelmente acontece isso mais na cidade e em determinados estratos sociais, não é necessariamente bom. É preciso que os miúdos mantenham alguma fome. Eu não estava a querer utilizar essa palavra, mas essa palavra foi me dita pelo presidente da Huawei na China, em que ele dizia que o executivo ideal para a Huawei tinha 3 características: conhecia o propósito da companhia, tem ética e tem fome. E se vocês virem, e não falando em pessoas, também não queria aqui esgrimir muito este argumento, se faltar um dos 3 atributos a alguém, essa pessoa não serve. Não funciona sempre. Acaba se vocês tiverem uma pessoa com fome, que conheça o propósito da companhia, mas que não tenha ética... É um aldrabão.
vai correr mal. Não, mas é verdade, são três fatores. Se tiver uma pessoa com ética, se tiver uma pessoa que conheça bem a companhia, que não tiver fome, vai andando. Sim, exatamente. É preciso realmente ter os três. E se tiverem uma pessoa que tem fome, que tem ética, mas que não conhece o propósito da companhia, vai acabar ali no mato, a vender qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, mas não tem nada a ver com o nosso objetivo. Não vai estar alinhado com aquilo que é. E é muito giro que eu aprendi isto de um chinês, que em teoria vem de uma sociedade que é, em teoria, comunista. Mas que diz que é preciso ter... tão simples. É preciso ter alguma... E é preciso coragem para dizer que tem fome. Nós muitas vezes não... Uma fome é alguma ambição, não é? Uma ambição. É aquele drive que nos faz sair da tal zona de conforto. É muito dito a palavra fome, porque pode parecer uma palavra chocante, mas que ilustra muito bem o que é o propósito e a vontade de avançar. Além dessa reflexão, ideias de livros para nós lermos? 2 ou 3 livros que te marcaram, ou a nível profissional, ou a nível pessoal? Olha... a nível, e eu vou falar só livros a nível pessoal, por surpresas, por me darem uma perspectiva completamente diferente sobre algo que eu não conhecia, que depois acabei por aprender e gostar mais. One China, do Henry Kissinger, sobre o tema da China, sobre o posicionamento da China, sobre o entendimento da China. Isto é uma leitura mais recente, que depois, entretanto, existem imensos trabalhos à volta sobre isto, e também um sobre da Madeleine Albright, também sobre a China, e eu gosto muito de entender o pensamento chinês. Pessoalmente não partilho muito sobre vermos a China como uma ameaça, pessoalmente, mas reconheço que existem opiniões que possam ser divergentes e são opiniões apenas. One China, do Kissinger, Man's Search for a Meaning, do Viktor Frankl. E eu falei várias vezes no propósito, que esta clarividência do que é o propósito e a diferença do que é ter propósito e não ter, e as consequências que isso pode ter na vida de uma pessoa. E ele ilustra bem isso, ele viveu bem isso, observando os presos num campo de concentração, sendo ele próprio também um judeu, e ver o que a falta de propósito podia conduzir, ou quem tinha propósito poderia ter, mesmo num lugar de uma existência completamente dantesca, e a diferença do que é ter propósito e não ter propósito naquele contexto. E depois a história do petróleo, que é uma história muito gira, que é The Price, que começa com o início da exploração e do comércio de petróleo para candeeiros nos Estados Unidos, e depois a evolução que o próprio negócio do petróleo teve. E é uma história mentira, porque é quase uma economia paralela no sentido de existe uma dimensão do que é o negócio do petróleo que é muito interessante perceber, que faz toda a história do petróleo, que passa também pelo Gulbenkian e a importância que o petróleo tem. E começa com algo, por acaso é giro, eu estou-me a lembrar disto também de outro livro que eu gostei muito de ler, que foi As Memórias da Segunda Guerra Mundial, do Churchill. Que é um conjunto de volumes muito grande, mas que é muito giro, porque é contado na terceira pessoa, de uma pessoa que tem muito orgulho nele próprio, com muita fleuma, mas que viveu intensamente, diria, apesar dos charutos e do whisky e de acordar tarde. Consta que o Hitler também acordava tarde, portanto a guerra começava tarde, aparentemente. Sou alguém que viveu aquele drama e que o conta de uma forma muito interessante. E estava a fazer este ponto com o livro do Price, porque o Price começa precisamente a falar sobre Churchill e uma decisão que ele tomou, que na altura foi uma decisão crítica do ponto de vista do desenvolvimento da Marinha de Guerra inglesa e o papel que ele teve na Primeira Guerra Mundial e depois acabou também tendo na Segunda Guerra Mundial. Foi a decisão que era contra a natura da substituição da Marinha de Guerra inglesa de navios a carvão, em que o carvão vinha diretamente da Escócia, que estava perto e era acessível, por navios a combustão, a fuel óleo, em que o petróleo vinha do Médio Oriente e que era longe no momento de guerra. E mesmo com esta dificuldade de aceder, ou de difícil acesso ao petróleo naquela altura, que vinha do Médio Oriente, ele tomou a decisão de converter a Marinha de Guerra inglesa ao fuel óleo, com a vantagem competitiva que isso criaria pela velocidade, pela potência dos motores e tudo mais. E o livro começa precisamente nesse ponto. Ter visão e coragem também. Ter visão e coragem. Sim, coragem era uma coisa que o Churchill não tinha falta, não é? Sim. Vezes, assim, decisões pouco óbvias, mas que levaram mas na altura acertadas. É giro porque agora cruzou com um livro que gostei muito, foi As Memórias da Segunda Guerra, do Churchill. Bem, José, foi uma conversa fantástica, acho que podíamos estar aqui
mais uma hora. Obrigado, também gostei muito. Começamos a falar um pouco daquilo que é uma característica que te marca e que tentas manter, que é te manteres e manter as organizações por onde tu passas fora da zona de conforto, para conseguir, e falasse um pouco isso sobre aquilo que é, digamos assim, também o fator crítico para as organizações fazerem a mudança, não é? Que é criar um DNA, um mindset de que as pessoas estejam capazes de serem ágeis, de se adaptarem, não é? E, portanto, para além da tecnologia, que nós todos gostamos muito, é preciso criar pessoas que sejam capazes de se adaptar às várias tecnologias, desde o COBOL até o blockchain. Portanto, acho que fica uma reflexão interessante. E depois também, enfim, aqui essa parte final dessas recomendações, quer para os nossos filhos, nós temos que dar o exemplo, não basta dizer, e depois também essa reflexão final, e acho que essa visão daquilo que referi-se, que era que o CEO da Huawei, ou seja, conhecemos o propósito, não é? Qual é o porquê, sermos corretos e termos ética, e depois também temos ambição, não é? A tal fome, como dizia aquilo. Fernando, acho que foi uma conversa ótima. É textual a palavra do senhor, é fome. Tanto acertasse. Mas olha, foi ótimo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu corroboro as tuas palavras. Foi uma sessão uma conversa super interessante, super instrutiva para mim. Apenas queria agradecer ao José mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco, para esta conversa. E mais para a frente voltamos a marcar uma conversa, se calhar mais para falar do Churchill e do petróleo e essas coisas, que acaba por ser também muito interessante e que aqui tivemos pouco tempo para falar. Acho que sim, fica esse desafio. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até a próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.